O uso de vírgula não é tão complicado assim como parece, né? Claro que ele é difícil porque existem muitas regras para a gente poder entender quando que a gente coloca vírgula ou não. Mas para todas elas há uma explicação. Então eu vou falar detalhadamente, mais ou menos começando das mais fáceis para as mais difíceis. Então vamos lá. Beleza, galera? Eu sou o Professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então hoje vamos falar de vírgula, um dos assuntos aí mais pedidos nos últimos tempos para mim, para que eu fizesse vídeo aqui no canal. E eu percebo nas minhas aulas de redação, nas minhas aulas de língua portuguesa e língua espanhola, como é comum os alunos terem dificuldade de usar vírgula, como a maior parte das pessoas. Mas antes da gente assim necessariamente para o assunto, se você gostar do vídeo, dá uma curtida, se você quiser fazer sugestões, coloca aqui nos comentários, se quiser fazer algumas perguntas, fique bem à vontade. Então vamos lá. Pensa numa frase assim, se eu falo, este pai nunca limpa a casa. Agora, este pai nunca limpa a casa. Se eu estiver falando para o meu pai de uma outra pessoa, é claro que a palavra pai vai ficar entre vírgulas. Se o pai estiver no meio, né? Se estiver no começo, vai ser pai, vírgula, e falar de alguma outra pessoa. Porque aqui a gente está falando do vocativo. Quando eu estou me referindo a outra pessoa, sujeito, predicado, este pai nunca limpa a casa. Está apontando para o pai que não limpa. Veja, sujeito, predicado, verbo e complemento. Aqui a gente não usa vírgula. Então vamos entender cada passo aqui. De forma geral, a vírgula ela tem a função de separar elementos. Aquela coisa lá que às vezes a gente aprendeu na escola quando era criança, quando você respira, você usa vírgula, não caia nessa, tá? Porque às vezes tem períodos mais longos que mesmo assim você respira e você não põe vírgula. Ou tem momentos que precisa ter muitas vírgulas e não necessariamente que você respira toda vez que vai essa vírgula. Então é bastante subjetivo. Talvez uma das formas mais simples, quando a gente separa elementos, né? Quando você fala assim, vou comprar um livro, uma revista e um CD. Vou comprar um livro, vírgula, uma revista e um CD. Eu estou separando alguns elementos com a vírgula e aí no final, claro, eu utilizei uma conjunção aditiva porque eu estou somando mais uma coisa, que é a conjunção e no caso. O segundo exemplo é o vocativo que eu estava falando no começo, né? Se eu falar, meu amigo, venha para cá. Meu amigo, vírgula, venha para cá. Pedro, atenda a campainha. Ou atenda a campainha, Pedro. Pedro, vírgula, atenda a campainha, vírgula, Pedro. Se o Pedro estiver no meio da frase, ele vai ficar entre vírgulas, porque o vocativo ele precisa ser separado para deixar claro que você está fazendo um chamamento, está se referindo diretamente à pessoa. O terceiro exemplo que eu vou falar agora é o uso de aposto. A gente estuda na língua portuguesa, né, ou em outras línguas, que existem 4 tipos de aposto. Mas existem alguns deles que a gente precisa separar por vírgula. Se eu falar assim, Rodrigo, professor do ensino médio, está de licença. Eu poderia falar, Rodrigo está de licença. A parte que eu falo, professor do ensino médio, é uma explicação sobre Rodrigo, é um elemento a mais, eu estou explicando algo referente a ele. Essa parte é desnecessária, se eu tirar, não é que é desnecessária, ela não é tão importante. Se eu tiro ela da frase, tiro ela da oração, perceba que faz sentido, mas se eu quero explicar para me referir exatamente de qual Rodrigo eu estou falando, eu coloco professor do ensino médio entre vírgulas. Quarto tipo, depois do advérbio sim ou não. Você vai responder alguém perguntou, será que o pessoal gostou? Sim, estamos satisfeitos com o resultado. Sim, vírgula, estamos satisfeitos com o resultado. Por que isso? Porque aqui você está dando uma ênfase ao advérbio, adjunto adverbial sim. E por isso você coloca vírgula. Agora, é importante pensar, quando a gente começa uma frase, né, que você deslocou o advérbio para o começo dela, no caso aqui o sim ou o não, você colocou para o começo, quer dizer, você está indo contra a ordem natural, que seria o adjunto adverbial mais para o final. Beleza. Nesse caso, uma palavra só, um advérbio só, não havia necessidade de colocar vírgula. Hoje vamos para casa. Hoje, vírgula, vamos para casa. Você pode pôr vírgula? Pode. Mas quando é único adjunto adverbial, único advérbio, não tem obrigatoriedade, a não ser que seja a função de destacar. Como nesse caso, sim, iremos. Quer dizer, o sim você está dando um destaque a eles. O quinto tipo é mais para a ideia de intercalação de textos. Assim, a atriz, disse o público, atuou de forma belíssima. Veja, o disse o público, ou seja, se eu falar assim, ou seja, sem querer eu fiz aqui sem perceber, isto é. Na comunicação, principalmente oral, a gente faz isso com frequência. Então, quero falar uma coisa para você, ou melhor, quero deixar bem claro uma coisa para você. Esse ou melhor
vai ficar entre vírgulas. Então aqui é uma relação de, percebe, há uma interrupção ali proposital, uma intercalação, né? Isso acontece, pode acontecer com conjunções e outras palavras mais, como, então, quero dizer uma coisa, porém, falarei a verdade para você. Esse porém vai ficar entre vírgulas. E agora eu vou falar das orações subordinadas adverbiais, né? Que elas também são adjuntos adverbiais. Advérbios, locuções adverbiais e orações subordinadas adverbiais, tudo isso são adjuntos adverbiais, independente se estão no começo, no meio ou no final. Hoje vou para casa. Melhor não usar vírgula, você não está dando ênfase ao hoje, ao advérbio hoje, ao adjunto adverbial hoje. Nessa semana, ou melhor, nesta semana, que é qual semana que eu estou, então é nesta semana, irei para casa. Agora, coloca vírgula porque a gente está falando de duas palavras ou mais. Nesta semana, duas. Locução adverbial, adjunto adverbial que tem duas palavras ou mais. No começo, é preferível usar vírgula. Agora, veja uma oração subordinada adverbial. Quando você me ligar, vírgula, irei para casa. Por que é uma oração? Porque tem verbo. Por que é adverbial? Porque aqui a gente pode usar um advérbio no lugar, hoje, amanhã, né? Então também é um adjunto adverbial. E assista meus vídeos lá sobre oração subordinada adverbial, adjunto adverbial e outras coisas mais que eu já fiz aqui no canal. Sétimo tipo, nem sei se eu estava contando aí, acho que eu não falei sexta, mas agora é a sétima. As orações subordinadas adjetivas, tá? E claro que existe lá as reduzidas de gerúndio, particípio, infinitivo. Mas eu vou falar aqui, estou me concentrando na ideia da vírgula. Então eu vou falar das orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, que são aquelas mais comuns. Um tipo vai vírgula e o outro tipo não vai vírgula. Vou dar uma dica para vocês. Quando eu falei recentemente sobre o aposto explicativo, que é uma explicação a mais sobre a pessoa, né? Se eu falar Pelé, o rei do futebol, chegou em casa, poderia falar Pelé chegou em casa. O rei do futebol, aposto explicativo. Mas se eu não colocar um aposto explicativo e colocar aqui uma oração, quer dizer, tem verbo, uma oração subordinada adjetiva explicativa, da mesma forma que o aposto explicativo vai ficar entre vírgulas ou separado por vírgula. Então veja só, Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca do Inferno. Então veja só, o que vai ficar entre vírgulas? Essa parte aqui, ó, que é a principal expressão do barroco no Brasil. Por quê? Porque é uma parte que é uma explicação a mais. Se você tira essa parte entre vírgulas, a frase faz sentido. Então por isso que fica entre vírgulas. Tem uma função muito semelhante ao aposto explicativo, mas aqui tem verbo, então oração subordinada adjetiva explicativa. Veja esse exemplo, se eu falar assim, os idosos que gostam de dançar vão ao baile. Se você falar que todos os idosos gostam de dançar, quer dizer que essa parte tem que ficar entre vírgula, né? Os idosos que gostam de dançar vão ao baile. Que gostam de dançar entre vírgula quer dizer que são todos, é só uma explicação a mais. Se você colocar sem vírgula, são apenas aqueles que gostam de dançar vão ao baile. Daí não é uma oração subordinada adjetiva explicativa, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Você está restringindo apenas aqueles que gostam de dançar, então somente eles vão ao baile. O oitavo tipo é quando há a omissão do verbo. O verbo está elíptico. Quando eu falo assim, ó, Joana vai para casa, Maria não. Veja, Joana vai para casa. Eu posso colocar um ponto, Maria, vírgula, não. Por que vírgula? Porque Maria não vai para casa. Está elíptico o verbo, então precisa pôr a vírgula. Agora, quando eu falei Joana foi para casa, nem lembro se foi Joana que eu usei. Eu posso colocar um ponto e Maria, mas eu posso colocar um ponto e vírgula também. Veja esse exemplo aqui, ó. Vamos de carro, ponto e vírgula. Eles, vírgula, de ônibus. Por que vírgula? Porque você não colocou eles vão de ônibus. O nono exemplo, na verdade, talvez seja o exemplo mais fácil que existe. É quando a gente vai fazer uma carta, você vai fazer um e-mail. Quem que faz carta, né? Só você vai fazer uma redação para um vestibular. Muito raro alguém fazer carta. Você vai fazer um e-mail para alguém, mais formal, menos formal. Mas você vai colocar lá o dia, né? Vamos supor, estou aqui, Curitiba, vírgula, 3 de junho de 2025. Depois da cidade a gente põe vírgula. Isso é uma coisa muito comum. Você vai mandar para outro país, claro, você vai colocar Brasil, algo nesse sentido, vírgula também. Então isso é bastante comum e é importante saber que precisa de vírgula depois ali da cidade, da localidade que você está colocando ali para o seu destinatário, para ele saber de onde vem essa carta, ou saber de onde vai o e-mail, ou saber a data da carta, é importante saber disso. Algumas coisas que as pessoas erram bastante, vou agora para o 10º exemplo. Nunca se separa sujeito de predicado. O muchacho está maluco. O muchacho, vírgula, está maluco? Não, né? O muchacho é sujeito, está maluco, predicado.
Não se separa sujeito de predicado. Então o professor finaliza o plano de aula durante essa semana. Não tem vírgula. Nem entre sujeito e predicado, nem essa semana, esta semana. Isso que eu tinha falado lá no começo, dos adjuntos adverbiais, quando estão no começo, duas palavras ou mais, se coloca vírgula. Quando eles estão no final, de forma geral não se usa. Se fosse um período muito longo, você está fazendo uma redação que deu 3 linhas. Dependendo do caso, pode ser. Então assim, o professor foi para casa nesta semana, não se usa vírgula. Beleza? Porque nesta semana está no sentido, na ordem direta, sujeito, predicado e depois do verbo, do complemento, adjunto adverbial. Ordem direta, não se usa vírgula. Beleza? Agora o 12º tipo, se eu não me engano, é o uso do e. A conjunção e ela é uma conjunção que estabelece a relação de soma. De forma geral, a gente não usa vírgula junto de e, né? Mas existem alguns casos que se usam sim. Veja só, Mariana cursou medicina, vírgula, e Ana, jornalismo. Senhor, mas e? Sim, porque os sujeitos são diferentes. Quando você muda o sujeito e você usa o e, a vírgula vem antes do e. Quando a gente coloca algumas palavras também para enfatizar alguns tipos de adjuntos adverbiais, algum tipo de advérbio, alguns tipos de palavras, até mesmo conjunções, quando eu falo assim, vou dar uma ideia conclusiva. Todos eles estudaram bastante e, portanto, se deram bem na prova. Esse, portanto, é uma ideia de você dar uma ênfase, essa ideia conclusiva, você vai colocar entre vírgulas. E veja que antes do portanto tem um e. Então, todos estudaram bastante para a prova. Se você pode colocar portanto, se deram bem na prova. Precisa colocar o e? Não. Mas se você colocar, esse portanto vai ficar entre vírgula. Então, a vírgula vai vir depois da conjunção e. Veja agora esse exemplo. Agora seria 13º exemplo. Quando a gente fala de algumas orações coordenadas e subordinadas. Veja só. É difícil chegar a um consenso quando ele, que passa a vida a ver televisão, adora cinema. Ponto e vírgula. Ela, que passa a vida a ler, vírgula, é apaixonada por teatro. Aqui, na verdade, por mais que esse conteúdo não seja sobre ponto e vírgula, né, eu já dei um outro exemplo onde vai ponto e vírgula, ou pode ir com ponto e vírgula, veja que aqui a diferença de vírgula para ponto e vírgula. Eu vou ler de novo. É difícil chegar a um consenso quando ele, que passa a vida a ver televisão, adora cinema. Veja que aqui eu estou separando duas orações. Tá? Agora, por que o ponto e vírgula nesse caso? Ela, agora outra questão, que passa a vida a ler, entre vírgulas, é apaixonada por teatro. Veja, eu estou falando ele, algumas coisas sobre ele, ela, algumas coisas sobre ela. As coisas sobre ele e ela estão separadas por vírgula. Então, para ter uma separação maior entre ele e ela, precisa colocar o ponto e vírgula. E é claro, ponto e vírgula a gente usa para vai fazer referências bibliográficas, né? Você vai separar várias coisas ali num artigo, num TCC, numa monografia, numa tese, numa dissertação. Você vai separar por ponto e vírgula e a última você coloca ponto final. Mas daí fica para outro vídeo. Conjunções adversativas. Quando a gente coloca adversativas ou concessivas, quando a gente tem a ideia oposta. Veja só. Eu amo calor, porém não gosto de praias. Porém, vírgula, não gosto de praias. Tá? Você está fazendo uma redação, claro que não só para as adverbiais, né? Você está lá fazendo uma redação nesse sentido, depois do ponto, né? Nesse sentido, vírgula, a lógica é, a gente tem que colocar vírgula, né? Portanto, vírgula, continua. Você está fazendo uma redação, vou começar o parágrafo depois do ponto. Nessa lógica, nessa óptica, sendo assim, nesse sentido, diante disso, vírgula, e continua. Agora a 14ª, você já ouviu falar em hiperbatos? Eu não estou falando de hiperbolê, que é exagero, eu estou falando de hiperbatô. É quando há uma interrupção, quando você está num sentido, há aquela interrupção, você vai colocar vírgula. Veja só. Que na verdade eu já dei alguns exemplos anteriormente do ou seja, sendo assim, ou melhor, é isso é hiperbatô. Então isso se chama hiperbato. Vamos lá. Você não teria, por acaso, um isqueiro para me emprestar? Eu poderia falar, você não teria um isqueiro para me emprestar? Mas o por acaso faz aquela quebra. Como eu falei, ou melhor, sendo assim, isso é hiperbatô. Beleza? Sabe quando você inicia uma frase, essa palavra, essa expressão, ela não tem uma ligação direta com a sequência, ela vem ali de uma forma a você colocar, sem que a estrutura de sujeito e predicado esteja relacionada a essa ideia inicial. Vou dar um exemplo aqui, ó. A Amanda, ela nunca está presente quando deveria.
Essa expressão, a Amanda, nesse caso, ele funciona como uma topicalização, como se fosse um tópico. A Amanda, vírgula, ela nunca aparece por aqui, né? Ah, cadê aquele celular bom? O celular? Aquela porcaria eu comprei numa loja, não deveria ter comprado. Então essa parte que a gente faz assim, desse formato, que isso funciona mais na oralidade, ou se fazendo um diálogo, uma criação, então isso a gente coloca separado por vírgula. Assim, o que rolou nessa festa, é melhor a gente não falar mais daquilo. Entendeu? Que subentende que há outras informações. Você fala assim, o que rolou na festa, é melhor a gente não falar mais. Quando acontece isso faz parte da comunicação, é claro, a gente precisa colocar vírgula. Então mais ou menos assim, ó. O que rolou na festa, vírgula, é melhor a gente não falar mais daquilo. Isso é uma coisa, claro, que você não vai usar isso numa redação, objetivo que seja. Mas isso é interessante. Pode cair isso num concurso, algo assim, perguntando se naquele termo, naquele momento, vai ter vírgula ou não. Beleza, galera? Ficou com dúvida? Me pergunte. Coloque outros exemplos de vírgula aqui que eu não tenha falado, alguma coisa que eu acabei não me aprofundando, não explicando direito. Então eu coloquei aqui 16, 17 tipos de vírgula, de como a gente usa vírgula na língua portuguesa, né? Claro que serve de forma geral para outras línguas também. Ficou com dúvida? Me escreve. Quer umas aulas particulares? Me escreve também. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês me seguirem lá nas outras redes sociais. Beleza? Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, tchau.